Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? A trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier só acontece no próximo dia 10 de julho, mas a promoção para o evento já começou há bastante tempo e aos poucos começa a acelerar. Se vocês repararem nas redes sociais, cada vez mais começam a bombar publicações relacionadas ao UFC 264, os fãs começam a falar cada vez mais, nós, a imprensa, a cada vez mais a gente começa a explorar esse assunto e claro, os lutadores fazem a sua parte, que é o trabalho de promoção dando entrevistas. E Dustin Poirier deu uma longa entrevista para a ESPN, falando especialmente do reencontro com McGregor após a vitória por nocaute conquistada no UFC 257 em janeiro em Abu Dhabi. Eu vou tentar mostrar que a vitória em janeiro não foi sorte, ele vai tentar mostrar que ainda é relevante, que ainda quer ser campeão dos leves. Eu era o cara querendo lutar na categoria mais pesada, nos meio médios, e ele e o UFC quiseram a luta nos leves, então eu sei o que isso quer dizer. O vencedor dessa luta disputa o cinturão em seguida. Conor não precisa mais lutar, ele tem dinheiro, ele não precisa trabalhar nunca mais. Então ele está fazendo isso por amor, porque ele quer provar para todo mundo que ainda é o melhor lutador do planeta. Ele está fazendo isso porque quer, não porque precisa. E isso é perigoso. Ele está fazendo isso por orgulho, por respeito. Isso é um homem perigoso, ele tem algo a provar. Ele está motivado, tenho certeza. Ele não vem para ser finalizado ou nocauteado. Quem está atento nas redes sociais, na internet, tem acompanhado que Dustin Poirier e Conor McGregor cada vez mais têm publicado vídeos e fotos de seus treinos, mostrando estarem em forma. E isso cria uma expectativa muito grande, isso maximiza a expectativa do público para saber como eles estarão no próximo dia 10 de julho. Só que mais do que ver o que está para acontecer dentro do cage, muita gente está na expectativa para saber o que vai acontecer fora dele, porque antes da primeira luta, lá em 2014, entre Conor McGregor e Dustin Poirier, a gente viu aquele gênio indomável, aquele bicho indomável que ascendeu no UFC de uma forma meteórica e sacudiu, bagunçou a mente de todos os rivais, e ele fez exatamente isso, provocando de todas as formas, infernizando o Dustin Poirier antes do nocaute no primeiro round, conquistado lá no UFC 178. Só que 7 anos depois, antes do UFC 257, em janeiro desse ano em Abu Dhabi, o Conor adotou uma postura absolutamente amigável, absolutamente diferente daquela que a gente viu anos atrás. O Conor hoje é um pai de família, um homem de negócios, e ele trocou até abraços com Dustin Poirier antes de entrar na porrada e acabar caindo, perdendo por nocaute no segundo round em janeiro. E eu já disse algumas vezes aqui no canal que eu espero que o Conor vá recuperar um pouco dessa postura, dessa personalidade um pouco mais assustadora, um pouco mais agitada, provocativa contra o Dustin Poirier nessa trilogia. Talvez não 100%, eu acho que ele não vai voltar a ser 100% o cara que ele foi 7 anos atrás, até porque hoje ele é muito mais maduro, muito mais experiente. Não acho que ele vai chegar a tanto, mas com certeza ele vai voltar bem diferente daquela postura boa praça que a gente viu no início desse ano, antes dele perder para o Dustin Poirier. Agora, o curioso é que o Dustin Poirier tem certeza que o Conor maluco vai voltar na semana que vem. O bom é que se o Conor maluco aparecer, eu realmente não ligo a mínima, e na última luta, se ele tivesse enlouquecido, eu estaria de boa. Não sou mais uma criança, eu sei o que posso controlar, sei o que importa, apenas aprendi a lidar com as críticas, e acho que vamos ter o Conor maluco de volta, tenho certeza. Eu não diria que será divertido, mas o quão maluco mais ele pode ser. Ele foi nocauteado na última vez, eu te coloquei no modo avião na frente de todo mundo em Abu Dhabi, e ele disse que o primeiro que tentaram uma derrubada é uma cadela, né? Não é ele que está sempre se gabando por performar a mais completa forma do MMA? Ele falou isso na época do boxe. Que tal o primeiro que for derrubado é uma cadela? Isso é MMA, recomponha-se e coloque tudo junto. Isso me parece insegurança. Adotar aquela conduta inconsequente que aterrorizou 9 em cada 10 adversários que ele enfrentou lá no passado é uma das armas mais poderosas que o Conor pode levar para essa trilogia contra o Dustin Poirier. Mas além dele já ter passado muito dessa fase, ele hoje é um cara muito mais maduro, mais experiente, ele não precisa mais fazer aquele estardalhaço todo para chamar a atenção e conseguir as coisas que ele quer dentro da organização. Além de tudo isso, mesmo que essa versão maluca, pirada e pistola do Conor desaflore, isso não significa que o Dustin Poirier vai cair na mesma armadilha e ficar abalado por isso. É incrível o quanto o americano amadureceu nos últimos tempos, não só dentro quanto fora do cage também. Sua forma de falar, expressão facial, sua argumentação bem posta, tudo isso nos passa a impressão de que o Conor vai ter que mudar o seu jogo não só fora, mas também dentro do octógono. E esse é um dos pontos que torna o confronto cada vez mais intrigante. Toda luta, toda trilogia
trilogia é intrigante, dois caras que se enfrentaram duas vezes, tem muito material, tem muito estudo ali, então um sempre tentando decifrar o outro, tá 1 a 1 para cada lado, os dois sabem as brechas do outro, só que com o passar do tempo os lutadores vão evoluindo, e é muita bobeira também se o Conor achar que o Dustin vai voltar exatamente igual ele se apresentou na revanche, porque o Dustin Poirier, o mesmo Dustin Poirier que na primeira luta levou para casa $34 mil 7 anos atrás, depois de cair diante de Conor McGregor, e agora para a trilogia se prepara para arrecadar um par de milhões de dólares nesse confronto contra o McGregor no UFC 264, esse mesmo cara declarou que não só espera que o Conor esteja treinando a defesa dos chutes de panturrilha, que foram um diferencial na revanche que aconteceu no UFC 257, como ele imagina que o Conor esteja treinando esses ataques. E exatamente por isso ele está treinando as defesas. Olha só que louco, olha só como é complexo uma luta de MMA. Se a gente parar para destrinchar tudo, a gente vai ver o quanto é difícil, o quanto é complicado o trabalho desses caras e não é simples. Além de colocarem suas vidas em risco dentro do octógono toda vez que eles pisam lá para sair na porrada, os caras têm que pensar num turbilhão de coisas para tudo dar certo no dia da luta. Então o que o Dustin está dizendo é que ele não espera que o McGregor só tenha reparado e tenha aprendido a se defender de um golpe que ele usou muito bem nessa revanche contra o Conor lá em janeiro. Ele espera mais do que isso, ele espera que o Conor vá atacá-lo com a mesma arma que ele usou naquela revanche. E para quem se esqueceu, vale lembrar que o Dustin Poirier tinha nas mãos a chance de disputar o cinturão do UFC, mas ele abriu mão, ele optou, na verdade, por fazer a luta contra Conor McGregor para arrecadar um dinheiro muito maior. Como ele mesmo falou, ele é um pai, ele é um marido, ele tem outras prioridades. Então ele escolheu fazer mais dinheiro nessa luta contra o McGregor e ele se intitulou um gambler, né? Um apostador. Ele disse estar apostando dobrado, porque se ele passar pelo Conor McGregor pela segunda vez, ele vai garantir a chance pelo cinturão contra o Charles do Bronx. Agora, se ele perde, ele vai ficar chupando o dedo. Eu apostei que Charles venceria, mas apostei em finalização. Charles mereceu muito mais do que qualquer outro peso leve que já disputou esse cinturão. Ele está lutando por mais de uma década, vitórias e derrotas, caiu e se levantou, e o que ele fez foi incrível. Ele é um lutador muito perigoso, ele cresceu no octógono e eu tenho o acompanhado desde sempre, mas não gosto de olhar muito à frente. Ainda tenho 10 de julho para realizar e eu estou focado nisso. Conor McGregor vai chegar muito pressionado para esse confronto no UFC 264. Embora ele não precise arrecadar mais um centavo para sustentar as próximas gerações de sua família, o Conor está lutando por honra, está lutando por um legado, ele está lutando pelo poder, pelo direito de bater no peito e dizer que ainda é o melhor do mundo. Se o tiro sair pela culatra mais uma vez, vai ficar feio para ele. Aos 32 anos, mais do que sair por cima nessa trilogia histórica contra o Dustin Poirier e melhorar a fase, que é de 2 derrotas nas últimas 3 lutas, 3 derrotas nas últimas 4 se a gente adicionar a luta de boxe que ele fez contra o Mayweather, o Conor McGregor é inteligente o suficiente para não cometer o mesmo erro que a maioria dos lutadores, maioria dos grandes astros do mundo do MMA, do mundo dos esportes de combate em geral, que é não enfiar sua carreira, seu legado numa ladeira sem fim. Então não tenham dúvidas que se ele perder pela segunda vez consecutiva para o Dustin Poirier, a chance é muito grande dele se aposentar. E o mais divertido dessa história toda é que se tem um homem que sabe lidar bem com pressão, esse cara é Conor McGregor. E o Dustin Poirier admitiu que preferia estar lutando de arena vazia. Ele não gosta do caos proporcionado pelos fãs e pelo público toda vez que ele entra no octógono para se apresentar e fazer uma luta de MMA. E essa luta no UFC 264 será o retorno do público em Las Vegas depois de quase 1 ano e meio. Ou seja, meus amigos, Conor McGregor versus Dustin Poirier tem tudo para ser um duelo histórico e para lá de intrigante. Olha quantas coisas, quantos detalhes especiais fazem a gente calcular e tentar projetar o que pode acontecer dentro do octógono mais famoso do mundo no próximo dia 10 de julho. Muita coisa, e o melhor, o vencedor dessa luta vai receber um convite para entrar na porrada contra o brasileiro, o campeão do peso leve, Charles do Bronx. Bom demais, né? Só a gente que ganha com isso. Mas aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer nessa trilogia entre Poirier e McGregor? Por quê? Comenta aí.